Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Concedo a palavra à conselheira Maria Cleide, pela ordem. Senhor presidente, quero solicitar de Vossa Excelência a transferência da minha pauta para a próxima terça-feira. Já estão todos transferidos para terça-feira. Muito bem, conselheira. Eu acho que não preciso colocar o voto, a solicitação de Vossa Excelência para votação. Está transferido. Muito obrigada. O voto de Vossa Excelência pela ordem para relatar. Conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas, tenho vários processos relativos a aposentadorias e pensões para relatar e vou fazê-los em lista apenas enumerando o número do processo e o beneficiário. TC 12818 de 2017, processo da senhora Anabel de Almeida. TC 7919 de 2017, da senhora Maria de Lourdes de Melo. TC 9809 de 2017, da senhora Sebastiana Conceição Ataíde. TC 9818 de 2017, da senhora Elita Zeferino da Silva. TC 17528 de 2017, da senhora Maria Dilma Versosa Santos. TC 12.348 de 2017, da senhora Ana Lúcia Cavalcante. TC 11.295 de 2017, senhora Ruth Palmeira dos Santos. TC 11.298 de 2017, da senhora Miriam Braga de Oliveira. TC 10.608 de 2017, da senhora Maria das Graças Feitosa da Silva. TC 568 de 2019, da senhora Maria Norberto dos Santos. TC 17.328 de 2017, da senhora Maria José de Moura Lourenço. TC 17.329 de 2017, da senhora Rejaime Cavalcante Corado. TC 12.358 de 2017, da senhora Josefa da Silva. TC 16.578 de 2017, da senhora Terezinha Maria Souza dos Santos. TC 9435 de 2018, do senhor Joelson dos Santos Lima. TC 7978 de 2017, da senhora Cláudia Maria Almeida da Silva. TC 17338 de 2017, da senhora Rosa Alice Souza do Nascimento. TC 15.609 de 2017, do senhor Severino Emílio da Silva Filho. TC 8663 de 2018, da senhora Maria do Rosário Mafra Ferraz Nunes. TC 12815 de 2017, da senhora Maria Elivânia Correia da Silva. TC 11.288 de 2017, da senhora Rosa Maria Maia Alves de Melo. TC 9903 de 2018, da senhora Denise Alves de Lima Oliveira. TC 10.593 de 2017, da senhora Marinísia Martins Barbosa Silva. TC 16558 de 2017, da senhora Mari de Fátima, ou Melri de Fátima Cavalcante Brito. TC 17.545 de 2017, senhora Doriana Silva de Lima. TC 12.828 de 2017, da senhora Maria Marcione de Lima Silva. TC 18.235 de 2017, senhora Genilda Maria dos Santos. TC 8823 de 2018, senhora Cleilza Valões de Souza. TC 10.595 de 2017, da senhora Maria Zineide de Oliveira Barbosa. TC 9815 de 2017, da senhora Maria Amélia Ferreira da Silva. TC 3125 de 2018, da senhora Maria das Graças Almeida da Silva. TC 13.718 de 2017, senhora Aldinete Alves Rocha. TC 14.185 de 2017, da senhora Lucilene Alves Leão. TC 12.825 de 2017, da senhora Olga Maria Freitas Bastos. TC 17.575 de 2017, da senhora Iracema da Silva. TC 17.275 de 2017, do senhor João Leôncio de Oliveira. E tem também alguns processos que se referem a pensões. Um deles é o TC 8832 de 2018, cujo beneficiário é o senhor Sebastião Luiz Rodrigues, esposo da ex-servidora Helena de Albuquerque Pontes Rodrigues. O TC 1030 de 2018, beneficiária a senhora Maria Gerilda Pinheiro Vieira Oliveira, esposa do ex-servidor Carlos Roberto Oliveira Costa. TC 13.230 de 2018, senhor Arthur Lima de Aquino Versosa, filho menor da ex-servidora Rosita Lima de Aquino Versosa.
TC 8842 de 2018, beneficiário o senhor Eduardo Silva da Paixão, esposo da ex-servidora Rita de Cássia da Silva Ambrosio da Paixão. TC 5692 de 2018, beneficiário o senhor Lourinaldo Jorge da Silva, esposo da ex-servidora Maria Oliveira da Silva. TC 10.302 de 2018, beneficiário o senhor Laurênio Barros de Lima, esposo da ex-servidora Eliane Gomes da Silva Barros de Lima. TC 5720 de 2018, beneficiária a senhora Clarice Bulhões de Medeiros, filha do ex-servidor Tony Carlos Silva de Medeiros. TC 12.750 de 2017, beneficiário o senhor Dorival Rodrigues, esposo da ex-servidora Marilúcia Menezes das Chagas. TC 7215, beneficiário o senhor Fernando Ferreira da Silva, esposo da ex-servidora Irene Costa Ramos Ferreira. TC 14.540 de 2017, beneficiário o senhor José Petrúcio Rocha dos Santos, esposo da ex-servidora Luzinete Rosa dos Santos. TC 10.042 de 2018, beneficiária a senhora Sara Pereira Cavalcante Fernandes Lima, esposa do ex-servidor Francisco de Assis Cavalcante Fernandes Lima. TC 12.068 de 2018, beneficiária a senhora Luciana de Oliveira Brandão Barros Rodrigues, esposa do ex-servidor José Barros Rodrigues. TC 8243 de 2017, beneficiário o senhor Gilson Messias Costa e José Vitor... Gilson Messias Costa e José Vitor Hugo Calado Costa, esposo e filho da ex-servidora Jane Cleide de Vasconcelos Calado Costa. E, por último, TC 19.232 de 2012, beneficiária a senhora Maria de Lourdes de Souza, esposa do ex-servidor José Hilário da Silva Filho. Em todos os processos, a parecer do Ministério Público de Contas, opinando pela legalidade dos atos referidos, e o meu voto é em consonância com esses pareceres. Meu voto não, minha proposta de voto, no sentido de que esta primeira Câmara ordene o registro dos decretos das portarias que concederam as aposentadorias e as pensões ora relatadas, que dê ciência destas decisões aos órgãos de previdência respectivos e determinar a devolução dos processos administrativos originais aos respectivos órgãos de previdência. Esses são os votos, presidente. Antes de passar a palavra ao Ministério Público, eu gostaria de convocar Vossa Excelência para compor o quórum nessa sessão. Com a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros substitutos, eu reitero todos os pareceres exarados pelo Ministério Público de Contas. Nos casos ora relatados, em todos o Ministério Público opinou pela regularidade dos atos de aposentadoria e de pensão e pugnou pelo respectivo registro. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto. A proposta de voto da eminente conselheira relatora doutora Ana Raquel permaneça como estão. Aprovados. Tem mais algum voto, conselheira? Sim. Tenho alguns processos de contas de aplicação de multa. Todos os processos em que os responsáveis foram citados e não apresentaram defesa, motivo pelo qual não passaram pelo Ministério Público de Contas e motivo pelo qual, em todos os processos, a minha proposta de voto é no sentido de aplicar a multa de 100 UFAOs a cada um dos responsáveis pelas irregularidades que eu irei relatar, cientificando do inteiro teor das decisões, para que procedam no prazo de 15 dias após o trânsito julgado ao pagamento das multas, alertar de que o não pagamento no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para o ajuizamento da competente ação de execução e cientificar a direção do FUNCONTAS para o cumprimento das deliberações. Vou agora relatar o número dos processos e os responsáveis com as irregularidades cometidas. O processo 893 de 2019, que trata do envio fora do prazo da 5ª remessa do SICAP do ano de 2014, do Fundo Municipal de Saúde de Giraldo Ponciano, tendo como responsável a senhora Arusca Kelly Gundim Magalhães. O TC 1026 de 2019, também da 5ª remessa do SICAP de 2014,
da Secretaria Municipal de Assistência Social de Estrela de Alagoas e o responsável, senhor Juliano Ribeiro Balbino. O TC 10.383 de 2018, que trata da irregularidade. A irregularidade é o envio fora do prazo. A terceira remessa do SICAP de 2014, da Câmara Municipal de Traipu, e a responsável, a senhora Simone Soares Lima. O TC 16.561 de 2018, trata da quinta remessa do SICAP 2014, da Secretaria Municipal de Educação de Estrela de Alagoas, e a responsável, a senhora Gilda Ferreira da Silva. O TC 14.868 de 2018, também da quinta remessa do SICAP de 2014, da Câmara Municipal de Palmeira dos Índios, e o responsável, o senhor Salomão Cavalcante Torres. O TC 16.593 de 2018, também da quinta remessa do SICAP de 2014, só que do Fundo Municipal de Saúde de Estrela de Alagoas, e a responsável, a senhora Marta Lúcia Almeida Neto. E, por último, o TC 7408 de 2018, referente ao balancete de 2018, do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, tendo como responsável o senhor João Anísio Araújo dos Santos Neto. São esses os processos, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. Os processos ora relatados, os gestores foram regularmente notificados, mas não apresentaram defesa, até por conta disso, os processos não tramitaram pelo Ministério Público. Então, em manifestação oral, o Ministério Público opina pela aplicação da multa, tendo em vista que não foi apresentado nenhuma justificativa ou algum ato ou fato hábil a elidir a responsabilidade pelo não cumprimento do calendário de obrigações dessa Corte. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto da eminente relatora permaneçam como estão. Aprovados. Mais algum processo? Não, não tem mais processo para a sessão, senhor presidente. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio Marcelo. Seletivo, senhor presidente, senhoras conselheiras, tenho para relatar diversos processos de denúncia, no total são total 9 processos de denúncias, todos tendo como denunciante a mesma pessoa, embora os denunciados sejam distintos, mas trata-se do mesmo objeto. Todos eles tratam de denúncia formulada pela Eletrobras Distribuição de Alagoas, comunicando sobre inadimplência no pagamento de contas de energia elétrica por parte de diversos municípios alagoanos. Então, portanto, todos os processos eu trago a mesma decisão para todos eles e com a mesma fundamentação. Então, senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, eu vou fazer a relatoria de um deles e que aí fica valendo para todos os demais. Inicialmente, eu vou fazer a leitura dos processos que tenho para relatar e depois eu passo ao relatório e fundamento e proposta de voto. Bem, o primeiro deles é o TCAL número 2416 de 2019. Essa denúncia diz respeito à Prefeitura do município de Palestina, no ano 2019. Todos eles tratam do ano 2019, já são bem atuais. Processo TC número 2413 de 2019 é da Prefeitura do município de Olho d'Água das Flores. Processo TC número 2411 de 2019 processo da Prefeitura do município de Monteirópolis. Processo TC 2415 da Prefeitura do município de Olivença. Processo 2417 da Prefeitura do município de Pão de Açúcar. Processo TC 2445 2019
é da Prefeitura do município de Dois Riachos. Processo TC número 2459/2019, é da Prefeitura do município de Santana do Ipanema. Processo 2460/2019, da Prefeitura do município de Jacaré dos Homens. E o último deles é o processo 2468/2019, é da Prefeitura de São José da Tapera. Como disse no início, vou passar a relatoria do processo 2416/2019, do qual reproduzem todos os demais o mesmo fundamento, até mesmo porque foi objeto de cópia, foi extraído cópia de uma comunicação dessa empresa, da Eletrobras Distribuição Alagoas, e autuado todos esses processos a partir dessa cópia, em que traz um relatório em que comunica a inadimplência por parte dessas administrações municipais. Portanto, trata-se de denúncia formulada pela Eletrobras Distribuição Alagoas, comunicando sobre inadimplência no pagamento de contas de energia elétrica por parte de diversos municípios alagoanos. A partir do relatório de faturas em aberto por cliente, composição de 20 de fevereiro de 2019, encaminhada esta Corte de Contas pela denunciante, foram autuados diversos processos de fiscalização, um para cada município relacionado. E aqui, senhor presidente, eu abro só um parênteses, que o nosso regimento interno, no artigo 190 e seguintes, ele não faz distinção entre denúncia e representação. Então, o Ministério Público tratou como representação, eu tratei aqui como denúncia, mas eu até acho que assiste razão ao Ministério Público, porque trata de pessoa jurídica. E a Constituição, lá no parágrafo 2º do artigo 74, ela fala em qualquer cidadão, partido político e associação pode denunciar perante o tribunal, apresentar denúncia. Então, a gente vê ali que, embora tenha pessoas jurídicas, que seriam os partidos políticos e associações, são determinadas. Então, como ele trata de denúncia ali, faz essa especificação, e no nosso regimento interno ele não faz essa diferença. Ele diz no artigo 190 que qualquer cidadão, partido político, associação constituída ou sindicato poderá denunciar ou representar perante o Tribunal de Contas. Portanto, ele acrescenta o verbo aqui, representar. Então, como não faz distinção, eu autuei inicialmente como denúncia, mas pode ter sido tratado esses mesmos fatos em outros processos como representação. Era só esse parênteses aí, e vou dar continuidade aqui. No caso desses autos, trata-se de inadimplência da administração do município de Palestina, que, segundo o relatório da denunciante, de folhas 2 e 4, possui faturas de serviço de energia elétrica em aberto que totalizam R$ 141.565,13, dos quais R$ 12.824,42 corresponderiam a encargos moratórios pelo não pagamento de serviços até aquela data, que é 20 de fevereiro de 2019. Esses encargos são as multas, juros e correção monetária. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer número, no caso aqui, 2.481 de 2019, da primeira Procuradoria de Contas, pugnando em síntese pela admissibilidade de processamento da denúncia nos termos do artigo 192 e 193 do nosso regimento interno, realização de diligências, citação do responsável e determinação à diretoria de fiscalização desta Corte de Contas para que se manifeste de forma conclusiva a respeito de eventual ocorrência de dano ao erário, individualizando a responsabilidade de cada gestor pelo eventual débito apurado. E aqui eu faço o registro da fundamentação em relação ao exame da matéria e da competência dessa Corte de Contas, que Vossas Excelências já conhecem, e passo aqui direto ao mérito e as fundamentações para a proposta de voto. Bem, conforme previsão regimental, o juízo de admissibilidade será realizado mediante análise sumária dos fatos e provas trazidos aos autos, ouvido o Ministério Público de Contas.
As denúncias e representações atuadas nessa Corte de Contas devem atender aos requisitos indicados na Lei 5.604 de 94, que é a nossa lei orgânica, artigo 43, e na Resolução Normativa número 003/2001, que é o nosso regimento interno, artigo 191 a 193 desse regulamento. Para admissibilidade, a denúncia ou representação deve preencher os seguintes requisitos: referir-se a administrador ou responsável sujeito à jurisdição deste Tribunal de Contas, estar regida com clareza, conter nome legível, qualificação e endereço do denunciante, conter informações sobre fato e a autoria e as circunstâncias e elementos de convicção, trazer indícios de prova e, tratando-se de denúncia formulada por pessoa jurídica, como é o caso de todos esses processos, deverá ser instruída com prova de sua existência e comprovação de que o signatário possui habilitação para representá-la. De plano, senhor presidente, eu, compulsando os autos, verifico que a denúncia apresentada pela empresa Eletrobras Distribuição de Alagoas, atual Equatorial Alagoas, não está instruída com prova de sua existência e com documentação comprobatória de que o subscritor da denúncia possui habilitação para representá-la. Todas elas diz respeito, no caso, foi uma comunicação, né, ao Tribunal de Contas a respeito dessas inadimplências. E foram todas elas subscritas por um assistente de diretor financeiro e comercial da empresa, cujo nome aqui não tem nenhum documento que comprove que ele tem habilitação para representar a empresa. Também não está redigida com clareza necessária, de modo a identificar o período a que se refere a inadimplência, o endereço do denunciante e informações sobre o fato e elementos de convicção. Destaca-se que os autos não estão instruídos, ou melhor, destaca-se que os autos estão instruídos apenas com o relatório, contendo a relação dos clientes inadimplentes, que são as prefeituras municipais, e os valores do principal encargos da dívida gerada pelo não pagamento das faturas de energia elétrica. Então são cerca de... São quatro folhas em que as três últimas é esse relatório só com a relação do nome do cliente, que são as prefeituras, e o valor da dívida. A primeira folha é uma espécie de um ofício comunicando que está encaminhando essa relação. Portanto, eu entendo que ela deixa de preencher esses requisitos legais e regimentais. Desse modo, em razão do não cumprimento dos requisitos objetivos exigidos para a admissibilidade da denúncia, resta impossibilitado o prosseguimento do processo, impondo-se o seu arquivamento. Senhor presidente, eu quero deixar aqui registrado que eu faço um esforço, na maior parte das denúncias e representações que chegam ao nosso gabinete, de tentar, trazer com todos os elementos para que ele seja pelo menos admitido e a gente apurar. No caso aqui não tem nenhum endereço da empresa para que a gente possa encaminhar, por exemplo, uma diligência solicitando que ele complementasse essas informações e suprisse essas lacunas aqui que inviabilizam a admissibilidade por parte dessa Corte de Contas em relação a essas denúncias. Eu fiz isso em outras oportunidades, em outros processos, mas esse aqui fica inviabilizado. E, além disso, em razão assim, de todos os requisitos exigidos no nosso regimento, também ficaria, dificilmente ele conseguiria cumprir em relação a todos esses processos, porque precisa aqui que diga a que período se refere essa inadimplência, né? Embora tenha o valor atualizado dela, mas isso aí pode ser que a gente tem verificado em outras denúncias desse tipo, que se refere a períodos a mais de 5, 10 anos, então isso aí pode interferir também com relação à nossa relatoria, porque isso aqui já foi discutido bastante em relação a isso. Então, a medida aqui que eu proponho, senhor presidente, no sentido de não conhecer a presente denúncia, por deixar de preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos tanto no regimento interno, notadamente o artigo 191, caput, seu parágrafo 1º,
e também da ciência da decisão com envio de cópia do acórdão ao responsável ali pelo atual gestor, né, do prefeito, e determinar o arquivamento dos autos. É como voto em todos os processos, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Com relação, com a palavra o Ministério Público. Eu reitero os 9 pareceres aqui do Ministério Público, que relativizou essas questões formais e considerando aqui o mérito, já em relação a também coincidente com outros procedimentos encaminhados pela antiga Eletrobras, esses agora pela a sucessora dela, Equatorial. O Ministério Público entendeu que, relativizando esses requisitos formais, era possível admitir e processar a presente denúncia e fez uma série aqui de sugestões de diligência, inclusive com relação à especificação, né, das faturas em atraso aí também mencionadas pelo relator. Então, esse é o nosso encaminhamento. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir com o Serviço Instituto, a Raquel. Eu acho bastante pertinentes essas observações que foram feitas, levantadas aí pelo conselheiro Sérgio. Já trouxe inúmeros processos desse da Eletrobras. O fato é que nós nos acostumamos a receber esses processos e nunca parei, no final das contas, para refletir sobre essas questões. Mas, de fato, eu tenho recebido processos que a gente realmente não sabe nem por que estão me dando os processos como é que estão demonstrando que aquele processo é da minha relatoria, porque realmente as informações são muito poucas, né? Então, basicamente estão jogando informações para o Tribunal de Contas e a gente se vire para processar. Então, o que a empresa está trazendo e mobilizando, né, o Tribunal de Contas no intuito de conseguir que esses municípios paguem o que devem, são informações pouquíssimas que o tribunal que está tendo que se colocar atrás de procurar essas informações, enfim, de processar inúmeros processos, né, porque são inúmeros. Né? Então, eu achei muito pertinente o que foi levantado pelo conselheiro Sérgio e já antecipo o meu voto e nos casos em que essas informações estiverem, os próximos processos meus que estiverem com essas poucas informações, essas informações suficientes e que não satisfizerem os requisitos de admissibilidade, eu seguirei o mesmo encaminhamento dado no voto do conselheiro Sérgio. Senhor presidente, só assim complementando... Ainda em discussão, conselheiro... Que a doutora Raquel trouxe aí, falou, é importante que eles discriminem digamos, a inadimplência ou a dívida por exercício, porque a gente depois precisa responsabilizar esses gestores. Então, a gente sabe que em alguns municípios existe uma sucessão de um prefeito e o outro, e a gente não sabe quem foi o responsável por aquela inadimplência. Às vezes, um prefeito foi inadimplente e o outro não, e aí você vai responsabilizar todos, ou então esse atual. Então, é uma coisa importante isso aí. Então, tem que vir discriminado a que período se refere essa inadimplência e detalhado também esses encargos, até mesmo para que a gente possa imputar o débito ao responsável, aquele que deu causa àquilo. Inclusive, é importante isso aí, essa atuação do tribunal para não deixar isso aí impune, essa situação, porque isso agrava não só a empresa que é prejudicada com isso. Todos os munícipes ali são prejudicados, todos os consumidores, na verdade, porque a empresa, ela contabiliza no seu preço, na formação de preço, obviamente tem
esse custo da inadimplência e tudo que diz respeito a isso aqui. Então, provavelmente nós estamos pagando nas nossas contas de energia elétrica essa irresponsabilidade. E eu não sou conivente com isso. Agora, não dá para que a gente, digamos, admita representações dessa forma, em desacordo com o que estabelece o regimento e com impossibilidade da gente processar esses débitos aqui. Inclusive, senhor presidente, eu já tinha até parado para refletir qual seria a melhor forma de atuar nesses casos, porque nesses processos eles informam, né, uma irregularidade, mas na verdade não houve ainda nenhum pagamento para que a gente demonstre que houve algum dano erário para o município, né? Há um indício de que possivelmente possa haver, né? Então, eu penso que de repente o Tribunal de Contas ele poderia, enfim, não sei, normatizar através de uma orientação generalizada para todos os municípios, para evitar que se acumulem aqui no Tribunal de Contas inúmeros processos que, se a gente for tratar de um a um, provavelmente a gente não vai dar resposta a todos eles, o que não traz resultado nenhum, né? Mas também que a gente não permita acontecer o fato de a gente saber, ter conhecimento e não fazer nada, né? Então, eu acho que é o fato de repensar como o levanta tribunal o vai cargo agir. como se o tribunal, digamos assim, fosse orientador, levantar uma cartilha ou uma sugestão para que o... Na verdade, não seria nem uma sugestão, seria uma orientação normativa mesmo, dizendo o caso, as consequências, como proceder, indicando, na verdade, os normativos e quais seriam as consequências disso. Né? E que essas observações pudessem ser feitas, aferidas em prestações de contas, enfim. Eu sugeria a Vossa Excelência elaborar esse documento e colocarmos ao julgamento do pleno. Posso para que nós pudéssemos refletir, deliberar ver sobre qual seria a melhor forma e, de repente, produzir algum documento que servisse como orientação normativa para que o tribunal possa dar uma manifestação generalizada. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto, a proposta de voto do relator, permaneça como estão. Aprovado. Mais algum? Sem mais, professor. Senhoras conselheiras, senhor conselheiro substituto sobre o Ministério Público, eu trago aqui cinco processos que tratam de um assunto já conhecido por todos, da prescrição, da pretensão punitiva. Todos esses processos tiveram aqui a sua tramitação legal, inclusive com os pareceres ministeriais, que vai ser no momento manifestado, mas eu peço bem a Vossa Excelência para fazê-lo em lista, para economizarmos um pouco também, porque é um assunto que já tem sido debatido reiteradamente. Trata-se de prescrição. O primeiro processo é número 6252 de 2015. A unidade é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Atalaia. O responsável é o senhor Antônio Francisco dos Santos, gestor dessa unidade. Trago o processo de número 12498 de 2011. A unidade é o Ministério Público do Estado de Alagoas. O responsável é o senhor Eduardo Tavares Mendes, ex-procurador-geral daquele órgão ministerial. O processo TC de número 15440 de 2012 da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas. O responsável é o senhor Alexandre de Melo Toledo, ex-gestor da Secretaria de Saúde do nosso Estado. Processo TC de número 13379 de 2012, da Secretaria de Estado da Saúde, mais uma vez, o mesmo gestor da mesma unidade. E, por último, o processo de número 15071 de 2012, da Secretaria Municipal de Saúde de Piranhas, o responsável é o senhor Francisco Fernando dos Santos. Em todos eles, nós estamos opinando pela prescrição, inclusive, como disse, acompanhando o entendimento do Ministério Público, a quem nesse momento conceda a palavra.
Reitero os pareceres do Ministério Público nos 5 processos relatados. Emitiu parecer reconhecendo a ocorrência da prescrição, como menciona o relator. Em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto desse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais e eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente, convocando-os para a próxima em horário regimental.